ela chamava a atenção. Todas as vezes que o sol refletia naquela porta, todos podiam ver que ela tinha um alto preço, mas ninguém via que ali na porta daquele templo tinha uma alma, tinha uma vida que tinha valor. Então eu quero começar dizendo para você que lá fora tem coisas que têm preço, mas aqui dentro tem coisas que têm valor. Oh, glória! E agora a Bíblia vai nos falar no capítulo 1 que o Espírito Santo era uma promessa feita, porque após a crucificação de Jesus, os discípulos ficaram com medo, ficaram tímidos, se esconderam. Outros até disseram assim: vamos embora de Jerusalém, porque crucificaram o nosso mestre. O que nós vamos fazer aqui? E Jesus vem dizer, fazer uma promessa no capítulo 1: ficai em Jerusalém. Talvez você não sabia, ou você só ouviu uma parte desse versículo, quando alguém disse assim: ficai em Jerusalém. Mas por quê? Para que a promessa do Pai se cumprisse. Então eu já vejo aqui uma parte que nós podemos tomar para nós. Quando as coisas dificultaram para os discípulos, eles queriam sair de Jerusalém, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém. Quando as coisas dificultam para algumas pessoas, elas querem sair da presença do Senhor, elas querem sair da casa do Pai, tentando procurar uma escapatória. Mas a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã é: ficai em Jerusalém, ficai na presença do Senhor, ficai na casa do Pai, para que aquela promessa que Ele te fez se cumpra, para que você não diga que o Senhor prometeu e não cumpriu. Para que Ele possa agir com a sua promessa, você precisa permanecer na presença do Senhor. No capítulo 2, essa promessa então, ela vai se cumprir, porque estavam todos reunidos em um só lugar, em um só louvor, em uma só fé, como estamos aqui. Eu quero acreditar, aqui não é assim não, mas talvez lá alguém estava dentro do templo e pensando lá fora. Mas mesmo assim, por intermédio de todos estarem reunidos em uma só fé, o Espírito Santo desceu sobre a vida de todos. Aquela promessa do capítulo 1, ela se cumpre no capítulo 2. E agora no capítulo 3, eles vão agir conforme a promessa. Porque tinha uma promessa deles ser cheios pelo Espírito Santo. No capítulo 2, eles se reuniram para que aquilo acontecesse. O Senhor te prometeu que a sua família... Eu ia pedir a atenção dos irmãos, por gentileza, que eu não vou demorar. No capítulo 2, a promessa do Senhor, ela se cumpre. Mas para isso eles tiveram que cooperar para aquilo. Não adianta o Senhor falar assim, que vai salvar a sua família, que vai levantar o meu ministério, ou o seu, e nós não cooperarmos para isso acontecer. Que o Senhor vai nos fortalecer todos os dias durante a nossa caminhada. Mas chegar no dia da ceia, eu não vi tomar santa ceia. Pedir para que o Senhor nos fortaleça, nos sustente, e um dia memorável como esse. Eu não vou ceiar hoje não, porque eles mudaram o horário e a promessa vai se cumprir. Não. Então esse é o primeiro aprendizado que eu tiro dentro deste capítulo. Vamos agir conforme a promessa que Ele nos fez. Após Pedro e todos os discípulos serem cheios pelo Espírito Santo, no templo, eles vão a Jerusalém para orar ao Senhor. Por quê? Porque o crente que não ora, ele está mais sujeito a pecar. Todas as vezes que nós oramos, nós esvaziamos de nós mesmos. Todas as vezes que nós oramos, nós esvaziamos do ego, do orgulho, daquilo que nos distancia da presença do Senhor. Nós oramos para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Nós oramos para nos manter cheios do Espírito
Espírito Santo. E agora Pedro e João, eles vão ao templo, na hora nona, às 3 horas da tarde, porque era um costume dos judeus orar 3 vezes por dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Eu não sei se era longe, eu não sei se era perto, eles não olhavam para a distância, eles sabiam que tinham que orar ao Senhor. Eles sabiam que sem a oração eles não podiam permanecer, eles não podiam passar por aquele momento difícil. Eles receberam o Espírito Santo, mas os momentos difíceis não foram tirados. Mas agora eles estão revestidos, agora eles estão fortalecidos. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João, chegando à porta do templo, eles se deparam com um homem que a vida toda pediu esmola, mendigou, que há 40 anos alguém colocava aquele homem ali, não dentro do templo, mas à porta do templo. Eu já consigo entender que tem pessoas que podem nos ajudar até o limite. Eu consigo entender que ainda que eu peça ajuda para os meus amigos, eles podem me ajudar até certa altura, mas o único que pode mudar a minha história, o único que pode mudar a história da sua vida, hoje ele está aqui nesse lugar. O único que pode mudar a trajetória da sua história é o Senhor Jesus, e Ele já se faz presente. Ele não vai te deixar na porta, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te decepcionar como os amigos te decepcionaram. Eles não vão te magoar, Ele não vai te magoar como aquele seu relacionamento te magoou, te abandonou. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E agora a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele vendo Pedro e João entrando no templo, ele já vai olhar atento para pedir esmola mais uma vez. Mas Pedro, olhando para ele, irmã Rosa, eu não sei se ele olhou logo de primeira, ou se ele fez só assim, pediu uma moedinha, se pediu uma esmola, mas Pedro diz assim: olha para mim, olha para nós. Eu vejo Pedro assumindo a responsabilidade para ele, não porque ele era capaz, não porque ele tinha capacidade, não, porque ele sabia que aquilo que estava nele podia mudar a vida daquele homem. E muitas das vezes nós nos menosprezamos, dizendo assim: irmão Hélio, eu não tenho nada para te oferecer, não olha para mim, não. Se eu vejo dentro da Bíblia, irmão Claudiomar, Gideão falando assim para os soldados: olha para mim, e tudo que eu fizer vocês farão. Se eu vejo Paulo dizendo também: sede meus imitadores, como eu assim sou de Cristo. Então peça para que olhe para você sim, porque você não está aqui à toa. Se encha do Espírito Santo, estude a palavra, busque a presença do Senhor, porque através da sua vida, outras vidas serão transformadas. Olha para nós. Olha para nós, e ele olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez ele achou que ia receber só mais uma esmola, ou só mais um trocadinho. Eu quero até acreditar que Pedro e João, eles tinham alguma coisa ali no bolso, pelo menos para comer, mas não era daquilo, não era aquilo que eles tinham para aquele homem. Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Se um homem que espera receber uma esmola, ele olha atentamente para aquele que ele pede, porque nós
começamos a olhar para as dificuldades enquanto esperamos a promessa do Senhor? Por que muitas das vezes nós paramos de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, e olhamos para as dificuldades? E olhamos para as críticas, calúnias, ou os momentos difíceis que nós temos vivido? Se aquele que nos prometeu, ele tem algo muito maior do que uma pequena moeda, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro e não possuo prata. Pedro vinha da onde? Pedro foi revestido do poder de Deus. Pedro foi cheio do Espírito Santo. E Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho uma roupa nova para te dar, mas eu estava ali num culto, e desceu uma glória lá naquela casa, onde nós estávamos reunidos, que eu não tenho dinheiro não, mas o que eu recebi lá eu vou compartilhar com você. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu recebi de meu Pai, eu vou compartilhar com você. Levanta! Talvez uma esmola ia acabar ali, depende do que ele comprava, com certeza, ia acabar imediatamente. Mas Pedro e João tinham algo muito maior, assim como Deus tem algo muito maior para a sua vida. Pare de mendigar as coisas, irmãos, ao Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para mim e para você. O Senhor, Ele tem coisas grandes para a sua família, para o seu ministério. Pare de viver de esmola dos outros. Eu só vou glorificar se houver um movimento. Eu só vou para a igreja para ver se Deus fala comigo, se vier um pregador de fora, ou se o pastor for pregar. Não. Você quer ouvir a voz do Senhor? Aqui está. Como eu vi um vídeo falando esses dias: mas eu queria ouvir a voz do Senhor em voz alta, pastor. Fala comigo, então leia em voz alta. Ah, mas o Senhor, Ele não fala comigo. Quando foi que você leu a Bíblia? Que é muito fácil tirar o tempo para os nossos prazeres, para as nossas diversões. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Ele guarda a palavra sobre o seu coração para não errar, para não pecar contra o Senhor. E é isso que Pedro e João, ele vai compartilhar com aquele homem. Até hoje você mendigou, mas hoje o Senhor, Ele muda a sua história. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou. Não. A Bíblia vai dizer que Pedro, estendendo a mão para aquele homem, e o ajuda a levantar. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Talvez algumas versões estejam diferentes, mas a NVI diz assim: que Pedro, ele estende a mão para ajudar aquele homem. Já foi falado de cura aqui nesta manhã. Não tem como nós ajudar alguém a se curar sem antes sermos curados. Pedro, o que ele está fazendo? Ele está seguindo os exemplos de Jesus. Olhe para mim, porque eu não estou fazendo coisas de mim, eu estou fazendo o que o meu mestre me ensinou. Porque enquanto Pedro andava pelas águas e ia se afundando, Jesus estendeu as mãos para Pedro. Enquanto a sogra de Pedro estava enferma dentro de casa, Jesus estende a mão e toca sobre aquela mulher. Enquanto a filha de Jairo estava doente, Jesus estende a mão e cura aquela jovem. Eu quero que você sinta as mãos do Senhor estendidas para você nesta manhã. Eu não sei se é uma cura na alma que você precisa, eu não sei o que é que você precisa, mas hoje o Senhor estende as mãos para você e diz: levanta.
Eu não sei, talvez tenha alguém aqui que chegou pensando: eu não vou tomar Santa Ceia hoje não, porque tem algo dentro de mim que me impede. Mas o Senhor estende as mãos para você nesta manhã e diz: ei, deixa eu curar você. Deixa eu curar você. Hoje eu estendo a minha mão para você. Hoje o Senhor te estende a mão e te ajuda a se colocar de pé. Porque muitas pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor. Muitas pessoas hoje ainda dentro da igreja já guardam um pecado de estimação, onde o pastor ele não sabe, a pastora não conhece, mas ele tem algo dentro dele que ele não consegue abandonar. E não é porque ele não quer, não é porque ele não gosta, é porque ele não consegue largar aquilo. Mas hoje a palavra do Senhor para a sua vida é: ei, eu te estendo a mão, deixa eu curar você. A palavra do Senhor é: ei, hoje eu estendo a mão e te levanto. Chega de viver de esmola. Glória a Deus. Chega de vir para o culto e não estar no culto. Chega de vir para o culto por obrigação. Venha para orar ao Senhor. Venha para buscar a presença do Senhor. Porque esse vazio no seu peito, do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Só Ele pode te curar. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Pedro estende a mão e ajuda aquele homem, eles entram para o templo. Ele não é curado para ir festar com os amigos. Ele não é curado para ir fazer outras coisas. Não, a Bíblia diz que ele é curado e entra para dentro do templo para glorificar ao Senhor. Aí tem a outra classe que só vem para a igreja para ser curado e depois abandona Jesus, que só querem o milagre de Deus, não querem o Deus do milagre. Será que nós podemos tirar um aprendizado com esse homem que há 40 anos ele sofria com essa enfermidade? Que essa enfermidade não era para humilhar ele, não, mas era para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. E para ele saber que quando ele fosse curado, quem o curou? Para ele saber que aqueles que servem ao Senhor têm que ter alguma coisa nas mãos. Ontem o irmão esteve aqui no culto e falou assim: nossa, eu vim despreparado. Mas ele tinha uma palavra com ele. Ele deu a palavra sobre o vale de ossos secos. Nós que servimos ao Senhor não podemos andar despreparados, não podemos andar de qualquer jeito, porque a qualquer momento nós podemos nos deparar com alguém na porta do templo. E se alguém te perguntasse hoje: ei, o que você tem nas suas mãos? Você tem liberdade com a pessoa que está do teu lado? Pergunta para ela: o que você tem nas mãos? Tem ouro? Tem prata? Eu olhando daqui, eu consigo ver os que tem dinheiro. Irmão Edson, irmão Eric, presbítero Claudio Mar, irmão Mateus, ó. Tem unção também, não tem só dinheiro, tem unção também. Porque ter dinheiro não é fácil. O Senhor nos dá, como o pastor falou. O Senhor, quem não dá valor, o Senhor tira e dá para aquele que valoriza. A unção é a mesma coisa. Eu busquei, o Senhor me deu o dom da palavra, do louvor, da revelação. Mas eu busquei, eu recebi, não preciso buscar mais. Não preciso ler a Bíblia mais, porque Ele já me deu o dom. Não preciso orar mais. O que você tem nas mãos? Porque muita gente tem dinheiro, mas não tem a presença.
que você tem nas suas mãos para oferecer ao seu próximo? Ainda hoje, se você se deparar com alguém, porque muitos passavam próximo àquele homem, à Porta Formosa, mas nenhum deles era o próximo dele. Passar próximo é uma coisa, ser o próximo é outra. Então esse homem, ele é curado e vai para o templo para glorificar ao Senhor. Que nós sejamos como ele. Quando nós alcançarmos aquele milagre que nós tanto buscamos, que nós tanto clamamos, que nós venhamos para o Senhor, que nós venhamos glorificar ao Senhor, e não só quando sobrar um tempinho, né? Ah, hoje eu não vou não. Amanhã eu vou. Pastor, que me desculpe. Se ficar bravo também não tem problema. É com o Senhor, irmãos. O compromisso aqui não é conosco. O que nós podemos fazer é aconselhar, é conversar, mas o compromisso é com o Senhor. Se você recebe algo do Senhor, seja grato a Ele. Se você recebeu algo e quer ser grato, seja a Ele. Venha fazer algo para o Senhor. Mas não pense que é para mim, não pense que é para pastor. E agora a Bíblia vai nos dizer assim, que todos aqueles que viram ele, ué, mas ele não andava e agora está andando? Ah, não pode ser. Será que não é alguém parecido com ele, não, irmão Rosa? Ficava ali todo tempo? Não, não é ele não, é o irmão dele. E era aquele homem. Foi ele que recebeu o milagre, mas porque ele se deparou com dois homens do Senhor. Aqueles homens tinham algo para oferecer, e talvez não, eu já vou profetizar que esses homens e mulheres esta manhã somos nós. Vidas lá fora esperam se encontrar conosco. E se quando você sair daquele portão para fora, alguém tentar te pedir uma esmola, o que você vai ter para oferecer? O Jesus te ama? Vamos lá na igreja? Ou é mais fácil chegar e tirar uma moeda e falar, ó, não me perturba mais não, vamos passar longe? Então que essa palavra ela fique aos nossos corações nesta manhã. Espere a promessa do Senhor na sua vida, mas se conforme a promessa, o propósito. Se comporte conforme o propósito. E tenha sempre algo em suas mãos. Eu estou indo para o culto, vou preparar alguma coisa, né? Vai que eu tenho uma oportunidade. Vou ensaiar um hino, né? Vai que alguém me chama para louvar. São tão ricas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, irmãos. São tão preciosas. Porque muitas pessoas queriam estar aqui nesse domingo. Aonde você está, talvez no seu lugar. E tem gente achando que veio só para nós não falar nada depois. Então aproveite essa oportunidade. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé e eu quero orar por você. Eu não sei o que você enfrentou nesses 30 dias que passou. Eu não sei também o que você vai enfrentar. Mas é manhã de nos alimentarmos da presença do corpo e do sangue do Senhor. Hoje o Senhor estende as mãos para mim e para você e diz: levanta, porque a obra ainda não terminou. Levanta, porque eu tenho mais para fazer. E se tem algo que tem te distanciado da presença do Senhor nesta manhã, fale com Ele, porque Ele está aqui para te ouvir. Grande Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra que foi pregada nesta manhã. Pai, que nós possamos estar com os nossos olhares atentos para o Senhor, que nós possamos olhar somente para Ti, ó Pai, e esperar, aguardar a promessa do Senhor nas nossas vidas. Que nesses dias, ó Pai, que vão se passar agora, nos próximos 30 dias, que em vez de nós olharmos para os nossos amigos,
para a família, que nós possamos olhar para Ti quando precisarmos do socorro, porque entendemos que o Senhor, Ele pode nos ajudar em todos os momentos, porque o Senhor é o que não nos abandona. Os amigos, a família pode nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Então que nós possamos esperar pela promessa do Senhor, que nós possamos esperar ela se cumprir, mas esperar na presença do Senhor, que nós possamos esperar somente no Senhor. Só você que recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos com as nossas mãos cheias de vitória, de bênção e de unção para curar. Nós já fomos curados no dia de hoje. Quero convidar o Mateus e a Gabi, são diáconos e diaconisa. Vou usar eles hoje, glória a Deus, para nos auxiliar. Quero convidar o presbítero Cláudio Marcos, em nome de Jesus, para ler a palavra da ceia, 1 Coríntios 11. Quero te convidar a ler a tua Bíblia, a abrir a tua Bíblia conosco, em nome de Jesus. Hoje vou usar um pouco, glória a Deus, porque juntos nós vamos compartilhar do corpo e do sangue. Quero convidar a Denise também para vir para cá, que vai fazer o louvor da ceia do Senhor para nós, grande Deus, e juntos nós vamos cear ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus. 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todo em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ao Senhor. Quero pedir para eles estarem servindo já. E a Denise pode louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória
Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.